Falar do meu pai para mim não é difícil. Falar do meu pai para mim é muito fácil. Quando lembro dele, eu lembro sempre de uma pessoa que é fácil guardar dentro do coração. Meu pai viveu até os meus 23 anos. Eu tinha 23 anos quando meu pai partiu. Ele era um agricultor, um homem muito simples, de poucos recursos. Morávamos no interior de Santo Ângelo. De filhos é só eu e a minha irmã mais nova. Meu pai, ele veio de uma família bem grande. A família dele era ele e mais 12 irmãos. 2 tios homens eu não conheci, porque faleceram antes de eu nascer. Meu pai, ele se casou com a minha mãe, já era bem de idade. Minha mãe falava sempre que ele tinha 42 anos e ela tinha 30 anos. Minha mãe costumava falar que ele era muito doente, que as cunhadas dela falavam para ela que ele era muito doente. E que depois que ele se casou, ele melhorou bastante de saúde. Minha mãe costumava falar sempre que o meu pai foi muito paparicado pelas irmãs, que como os pais dele faleceram e elas ficaram, minhas 2 tias e meu pai morando na casa que era dos meus avós, então minhas tias, elas mimavam muito meu pai. Não deixavam ele fazer nada assim de trabalho doméstico, ele ficava só com a parte de cuidar dos animais e da roça. Tem muitas coisas dele que eu lembro como se fosse ontem. Lembro quando minha tia, uma das minhas tias que morava com a gente, ela teve câncer no estômago. E ele sofreu muito quando ela se foi, porque ele passou por muitos meses tendo que aplicar medicamento para dor na minha tia, acompanhando o sofrimento dela, porque naquela época não tinha os tratamentos que tem agora para o câncer. Lembro do meu pai assim cuidando dos animais, cortando o casco dos cavalos, tosando o pelo, curando os animais. Lembro dele arando a terra com um arado assim de cavalo, aquele arado manual de madeira. Lembro dele assim cuidando das melancias, dos porcos dos vizinhos que invadiam a nossa lavoura. E às vezes ele tinha que fazer um acampamento na roça para cuidar assim, para que os animais vê da onde vinham e para que os animais não comessem a plantação de mandioca, a plantação que estava nova. Durante a minha infância eu acompanhei muitas coisas que o meu pai viveu. Doença, ele teve que fazer cirurgia. Uma vez ele fez uma cirurgia, logo após a cirurgia, ele já estava se recuperando e ele teve uma infecção generalizada, ele quase morreu. Ele ficou muitos meses hospitalizado, o corpo dele foi tomado por feridas que nem os médicos sabiam mais o que faziam para tratar dele. Mas com a fé da minha mãe e muita luta, recorrendo a muitas coisas, o meu pai, ele ficou curado com a graça de Deus. Às vezes eu me lembro de uma vez assim que eu me peguei, acho que o meu
o momento mais importante, assim, durante a minha infância, a minha busca em Deus, assim, eu pedindo para Deus que deixasse o meu pai viver, para que a gente pudesse crescer tendo um pai, eu e a minha irmã. Lembro de uma vez que ele pediu para o médico deixar a gente ir visitar ele no hospital. E aí o médico, achando que logo ele ia embora, permitiu que nós, crianças, eu e minha irmã, fôssemos no hospital visitar o nosso pai, assim num domingo, dia de visitas. Mas, para a honra e glória de Jesus, de Deus, o meu pai foi se recuperando lentamente, lentamente, mas ele se recuperou. As feridas foram secando, foram caindo aquelas cascas assim, e a pele dele voltou ao normal. Depois disso, passado algum tempo, ele também teve um AVC, aí sofria com as tonturas, com a dor de cabeça. Eu não ia me emocionar ao falar do meu pai, mas tive que recomeçar o vídeo novamente. Aí meu pai, ele cuidava dos animais e cuidava da lavoura, assim, do serviço na roça. As minhas tias também ajudavam no serviço da roça, porque daí era só ele de homem e o serviço era todo assim braçal. Tinha que carpir, plantar com uma maquinazinha manual, plantar milho, feijão, tudo era manual. A minha mãe, como ela já trabalhava assim também na roça, ela ajudava meu pai na roça assim, de sol a sol, trabalhava. Mas meu pai, ele era muito doente. Seguido ele tinha alguma coisa assim. Aí lá pelos meus 7, 8 anos, eu acho, o meu pai ficou doente. Aí eu não lembro ao certo assim o que ele teve. Eu acho que ele fez uma cirurgia de apêndice e ele teve uma infecção depois generalizada, uma infecção hospitalar, alguma coisa assim. Ele ficou bem doente, mas bem doente mesmo. A minha mãe tinha que deixar eu e a minha irmã com a minha tia e ficar dias e dias cuidando do meu pai no hospital. Posava na casa da minha tia, ia lá, tomava um banho, fazia alguma refeição e voltava para o hospital. Por dias e dias e dias foi assim. Eu acho que foi até quase um mês. Aí nessa época a gente tinha falecido um tio da família da minha mãe. E eu achava muito triste aquela situação, assim, as minhas primas ficaram sozinhas, assim, com a mãe. Eu achava aquilo muito triste. E não saía aquilo do meu pensamento. Às vezes eu entrava no quarto e via, assim, algumas roupas de trabalho do meu pai penduradas, assim, na parede do quarto. E eu me pegava fazendo, assim, uma oração de criança, uma oração bem sincera, pedindo para Deus, assim, que ele deixasse o meu pai viver, que meu pai pudesse se recuperar e que ele pudesse voltar para casa, criar nós, ver os netos dele crescerem, conhecer os netos, ver o nosso casamento. E com muita luta, assim, o meu pai foi se recuperando.
foi se recuperando. Ele tinha criado umas feridas assim pelo corpo e as feridas tinham tomado conta do corpo, ele não podia nem comer. Aí depois, quando ele foi melhorando um pouco, nem o médico que cuidava dele não sabia mais o que fazer por ele. Tudo que o médico mesmo falou para ele, que tudo que ele sabia fazer, assim, tudo que ele tinha aprendido, que ele sabia fazer, ele já tinha feito. Que quando meu pai começou a melhorar, aí ele disse que achava melhor dar alta pro meu pai, que estava com a imunidade baixa, não pegar uma outra doença lá no hospital, que lá estava cheio de tudo que tipo de doença. Aí deu alta pro meu pai, o meu pai foi para casa, foi se recuperando. Eu nunca esqueci assim que eu pegava aquelas noveninhas, aquelas orações que a minha mãe tinha no meio da Bíblia, e todos os dias eu fazia. Porque eu ouvia falar que a oração de criança tinha muito poder. Aí passou o tempo, meu pai se recuperou. Depois disso, ele teve mais algumas outras enfermidades. Ficou doente, teve um AVC, que ele ficou paralisado, assim, a boca, um lado, assim. Depois ele se recuperou também, mas ele tinha muita dor de cabeça e muita tontura. Mas o tempo foi passando, eles se mudaram da roça para a cidade, porque o meu pai já estava bem, quase nem podia mais trabalhar, pegar o sol quente para trabalhar na lavoura. Aí eles resolveram mudar para a cidade, venderam a rocinha que eles tinham e foram morar na cidade. Foi bem na época do plano Collor. Aí aquele dinheiro que eles tinham investido, eles praticamente perderam quase todo, porque o dinheiro desvalorizou naquela época. Ficaram só com uma casa, só com a casa que eles compraram. Aí o meu pai já tinha aposentado e a minha mãe trabalhava assim, em casa de família, fazia faxina, diarista. Aí, antes disso, o meu pai teve também um panariz no dedo. Ficou com um dedo também duro, que já também dificultava ele para trabalhar assim na lavoura, porque tinha que pegar o arado para arar a terra, para preparar a terra para plantar. Depois disso ele arrendou as terras. Aí depois sim que foi para a cidade. Aí já morando na cidade, eu fui trabalhar, trabalhei um tempo assim fora. Depois eu conheci meu esposo, me casei e tive a graça assim de poder entrar na igreja junto com meu pai, de braços dados com meu pai. Logo veio os meus filhos, a minha irmã também casou. E Deus deu a graça, assim, do nosso pai estar junto com a gente no nosso casamento, conhecer os netos, que foram 3 netos. O último neto ele não chegou a conhecer, porque aí já foi nessa época em que eu estava morando aqui na cidade onde eu moro agora. Meu pai, ele era muito assim, muito correto, muito brincalhão, gostava de contar causo. Uma das coisas que ele mais gostava de fazer, assim, de diversão, porque naquela época não tinha celular, não tinha internet, só o que tinha era televisão e um radinho, assim, que ele escutava. Ele gostava de escutar aqueles programas de música, programas assim de humor, mas ele era muito carinhoso com os netos, assim. Ele ia lá em casa, sempre a gente morava perto, ele ia lá. Todas as manhãs, assim, depois que ele tomava café,
e dava uma ajuda lá para minha mãe, arrumava alguma coisa em casa, ele ia lá em casa para ver como é que estavam as crianças, como é que estava o meu filho mais velho, minha filha. O meu filho mais velho, ele sempre saía com ele no colo, pegava, botava no braço e saía. Lá por o bairro onde a gente morava, ele ia de casa em casa, bem faceiro, com o neto no braço, assim, falando das coisas que ele fazia. Coisa assim de vô babão. Ele, depois disso, ele teve um problema assim no intestino. O coração também dele já estava fraquinho, ele tinha 73 anos quando ele faleceu. Por complicação assim do intestino, e depois no hospital ele não aguentou a infecção, que foi uma cirurgia, fez uma cirurgia contaminada no intestino, aí ele teve complicações e faleceu. Mas eu lembro dele assim com muito carinho, de uma pessoa boa, de uma pessoa assim quieto, tímido, leve, brincalhão, que gostava assim de todo mundo, conversava com todo mundo, se dava com todo mundo, gostava de fazer aquelas brincadeiras, aquelas piadas dele, contar aqueles causos que hoje acho que nem existe mais isso. Nos domingos ele sempre fazia assim, sempre tinha gente lá na minha casa aos domingos de tarde para jogar em baralho com ele. Ele gostava muito de jogar baralho. Nos sábados ou domingo ia meu tio e minha tia, que o meu tio era irmão do meu pai, sempre iam para lá para jogar em baralhinho. Aí nos domingos eles normalmente faziam pela parte da tarde, ou no sábado, faziam uma caipirinha, que era com limão, assim, que eles faziam, com umas rodelinhas de limão, açúcar. Faziam aquela caipirinha e ficavam jogando baralho, assim. Aí quando o meu pai ganhava com o meu marido, já na época eles jogavam assim entre 4, a minha tia e o meu tio iam embora brigando. O meu pai achava aquilo bem engraçado. Mas quando eles ganhavam, eles iam bem felizes embora. Aí é coisas assim que permanecem na cabeça da gente, na lembrança da gente, que a gente nunca esquece. Teria muitas coisas para falar do meu pai, mas eu até me emocionei assim ao lembrar dessas coisas e de falar assim essas coisas. Mas resumindo, o que eu tenho assim para lembrar do meu pai é só coisas boas, assim. Eu nunca tive um fato assim de abandono, de espancamento, de coisas assim, que às vezes a gente vê muitas pessoas falar que tem, que guardam, que não conseguem depois, futuramente, viver bem por causa dessas lembranças. Eu, graças a Deus, eu tive um bom pai, assim, de poucos recursos, assim, que não deixou, assim, bens materiais para nós, mas que deixou, assim, muitos ensinamentos, assim, de uma pessoa íntegra, correta, que não fazia mal para ninguém, que procurava sempre passar, assim, coisas certas, coisas que ele aprendeu também com os pais dele, e ele também procurou passar para nós. Às vezes eu lembro dele falando assim pra gente, quando a gente fosse no mercado, algum lugar, que não era pra gente pegar nada, colocar nos bolsos, assim, nada que não era nosso, que não era pra gente pegar nada que não fosse nosso. E ensinava também que a gente tinha que tratar os mais velhos como não senhor, sim senhor,
tinha que ter respeito. Passaram para nós aquela coisa assim que já nem existe mais hoje em dia, de pedir a bênção antes de dormir, de quando encontrasse o pai e a mãe pedir a bênção. E essas são as lembranças que eu tenho do meu pai. Um pai assim sereno, um pai amoroso, um pai presente, um pai que nos ensinou assim coisas do bem, coisas boas. E é com essa lembrança assim, falando sobre o meu pai, que eu homenageio todos os pais do meu canal, os pais da minha família, os pais que forem assistir esse vídeo, que eles possam passar assim exemplos bons para os filhos, que possam ser pais presentes, que mesmo que não tenham nada de bens materiais ou condições financeiras assim alta, elevada, possam passar para os seus filhos a melhor coisa que um pai pode passar para os seus filhos, que é ensinamentos assim, coisas corretas, coisas que vão fazer seus filhos lembrar mais tarde deles como pais íntegros, como pais corretos, como pais presentes. Eu desejo a todos os pais um Dia dos Pais muito abençoado, cheio da graça de Deus, com muita saúde, com muita paz e com muita alegria. Parabéns a todos os pais da minha família, os pais do meu canal e os pais do mundo inteiro. Que Deus abençoe a todos.